Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 6. Atos 6, leremos do versículo de 1 a 7. Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Um só coração. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócaro, e Nicanor, e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Senhor, pedimos nessa noite a tua orientação através da tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ter um só coração como igreja, crescermos dia a dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com base na tua palavra, Pai, e possamos ter uma harmonia no nosso relacionamento entre irmãos, buscando fazer o trabalho para a tua honra e glória. Somos gratos por tudo, pela vida, pela saúde e pela salvação. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Um só coração. Deus instituiu a sua igreja com a finalidade, com o propósito de representar Deus aqui na terra. Quem é a igreja? A igreja são todos aqueles que professaram e aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Então, todo aquele que crê em Cristo como Salvador, ele necessariamente deve se reunir, deve fazer parte da igreja local, que é o corpo de Cristo. Então, a primeira igreja estabelecida, ela está registrada no livro de Atos. Capítulo 2 de Atos fala sobre isso, e Paulo também narra nas suas epístolas, e ele estabeleceu muitas igrejas também. Então, a importância da igreja. E qual é a base da igreja? A palavra do Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor que estabeleceu a igreja. Então, nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, ou seja, no sacrifício de Cristo Jesus pelos nossos pecados. O capítulo 2 de Atos diz, no versículo 47, 2:47 diz: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, é relatado na palavra de Deus o crescimento da igreja. Por quê? Porque é Deus que acrescenta. Nós pregamos a palavra, nós testemunhamos, mas é Deus que traz a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo dos anos, desde a igreja primitiva até que Cristo venha nos buscar, a igreja é composta de crentes de todas as épocas que vão sendo salvos à medida que a palavra é pregada. E diz no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. O capítulo 2 fala isso. E naquele dia foram agregadas quase 3.000 almas. Então, irmãos, olhando para os nossos dias em relação à igreja primitiva, era impressionante o número de pessoas que dia a dia eram salvas pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Mas por que eram salvos naquela época, 3.000 no dia, e hoje não são salvos? Será que a palavra de Deus perdeu o poder para trazer salvação? De maneira nenhuma. É que a igreja iniciou com um relacionamento direto dos apóstolos com o povo. Hoje, nós fazemos esse relacionamento, nós temos a palavra do Senhor, nós pregamos a palavra do Senhor. Então, a garantia de um número grande de membros não quer dizer uma garantia de espiritualidade numa igreja. Naquele tempo a igreja crescia e nós sabemos que havia muita perseguição, então as pessoas eram salvas e de imediato se batizavam e eram agregadas à igreja, porque não sabiam quanto tempo viveriam. Então eles tinham esse prazer da comunhão. Então a igreja, ela precisa constantemente crescer em número
e principalmente em qualidade. E o que traz a qualidade é a pregação da palavra de Deus, como nós fazemos há 32 anos aqui nessa igreja. Nós pregamos a palavra para que ela possa transformar mente e corações, trazendo salvação e trazendo santificação na vida dos crentes. Então, de pouco importa crescer em número se não houver uma separação, uma santificação por parte do povo de Deus na sua igreja. Então, a palavra de Deus nos mostra aquilo que nós devemos fazer para que nós possamos agradar a Deus. A tradição faz parte ao longo do tempo da igreja, mas o que é fundamental é a palavra de Deus. E aqui no capítulo 6 de Atos, nós vemos que o povo, ele era orientado pelos apóstolos. Por quê? Porque a palavra de Deus não estava completamente escrita ainda. O povo tinha parte do Novo Testamento, tinha o Velho Testamento, o Pentateuco, mas eles não tinham a palavra de Deus completa como nós temos nos nossos dias hoje, em vários idiomas, em várias traduções e a qualquer momento, inclusive no celular. Mas o importante é que eles recebiam dos apóstolos a instrução necessária para poder servir a Deus. Nós recebemos hoje através da palavra de Deus. E diz no capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles recebiam a orientação da palavra de Deus, eles oravam e eles tinham comunhão. Nós temos isso hoje em nossos dias? Temos, mas será que nós temos de forma tão fervorosa como era na época da igreja primitiva? Isso é uma exortação para nós, irmãos, que não importa que o tempo passe, nós precisamos ter comunhão, precisamos aplicar a palavra de Deus, precisamos em comunhão orar. Um só coração. A igreja primitiva nos mostra isso. Cresce quando nós temos um só coração proposto a fazer a obra de Deus, cada um fazendo a sua parte, cada um com sua responsabilidade, não deixando para o teu irmão fazer aquilo que eu devo fazer. Então, isso é fator de crescimento. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, pelo fato de que os apóstolos falavam daquilo que eles aprenderam do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, coisa que hoje nós temos na sua palavra escrita. Mas os apóstolos é que entregavam. Então a tradição na igreja local é de importância, mas a palavra de Deus é sobre tudo. Isso é o que nós devemos pregar ao longo desse tempo para que nós possamos ter um coração único no serviço do Senhor. E os apóstolos ensinavam aquilo que nós ensinamos também hoje. Diz Salmo 133, 1, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E nós temos um culto de oração com pouquíssimas pessoas. Mas será que esses irmãos que não podem vir, que não têm compromissos, será que eles têm prazer nessa união, como tinha a igreja primitiva? Será que se nós tivéssemos 3.000 pessoas hoje, quantas pessoas estariam presentes no culto hoje de oração? Será que seria a quantidade que nós temos aqui? Ou as pessoas teriam a exortação da palavra de Deus? Quão bom e suave é os irmãos viverem em união. Como que eu vou viver em união estando na minha casa? Como eu vou viver em união quando eu sei que tem um irmão que está fazendo evangelismo, fazendo alguma atividade e eu estou em casa sem participar? Eu devo ter prazer, irmãos. A palavra de Deus nos exorta. E era a mesma palavra que era pregada no tempo da igreja primitiva, nós pregamos hoje. E nós damos de ombro na palavra de Deus, não aplicamos na nossa vida. Então a importância da comunhão, porque é ali que nós temos um único coração. Porque foi o mesmo Cristo que nos salvou. E se foi Ele que nos salvou, nós devemos ter prazer em servi-lo. E estar em comunhão com irmãos que têm a mesma profissão de fé. E não envolvido com outras coisas. Claro, muitos estão trabalhando, muitos têm outras necessidades. Mas eu não posso ficar em casa se eu não tenho o que fazer, simplesmente porque é mais prático para mim, é mais gostoso. O plano de Cristo é uma única igreja, uma unidade de fé, uma única comunhão. 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé.
quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então todos nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e temos a mesma fé. E se nós temos a mesma fé, nós devemos partilhar da palavra de Deus, devemos ter a comunhão, devemos ter o mesmo pensamento a respeito de que se nós vencemos o maligno porque somos salvos, nós precisamos, em comunhão, pregar a palavra de Deus, estarmos apoiando o ministério para que outras pessoas também possam ser salvas. Agregado, não 3.000 talvez, mas que 1, 2, 3 pessoas por mês. Quantas pessoas nós estamos vendo salvas no mês quando é pregada a palavra de Deus? Não digo só na nossa igreja, mas falando com outros pastores, quantas são salvas? Por quê? Porque a igreja não tem um só coração como tinha a igreja primitiva. Não tem interesse em remir o tempo, em fazer a obra de Deus, pregando a palavra, testemunhando para que quando Cristo nos buscar, Ele possa nos achar servindo. Então o relacionamento entre os crentes primitivos em Jerusalém é um desafio. Por quê? Porque eles tinham o amor. Eles tinham o amor e eles aplicavam esse amor na comunhão uns para com os outros. Tinham uma unidade de propósito, tinham uma unidade de fé. Isso é o segredo, irmãos, para uma igreja crescer. A mesma fé, o mesmo amor pelas almas perdidas, pela comunhão com os irmãos, para que nós possamos remir o tempo. Então começa na minha vida, começa dentro de mim, para que eu possa trazer para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja local, um exemplo de pessoa dedicada, fiel em fazer a obra do Senhor e não deixar para os outros fazerem. E aqui, irmãos, nós vemos no nosso capítulo 6, versículo 1, que a igreja não é perfeita, ela tinha alguns problemas, e diz ali que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, quer dizer, muitas pessoas chegando na igreja, muitas pessoas sendo salvas, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, essa murmuração aqui, irmãos, é uma murmuração santa, não é aquela murmuração que fez o povo de Israel reclamando do pão vil que Deus tinha dado para eles, que eles estavam passando fome, que não tinha água. É diferente essa murmuração. Essa murmuração é que a igreja estava crescendo e precisava mais pessoas para servir. Então estavam reclamando, não deixem de atender as viúvas, mas se preocupe com a pregação da palavra de Deus. Então a murmuração no sentido de uma crítica justa, não ao trabalho, mas para que a comunhão daqueles irmãos pudessem ter uma força única em levar a palavra de Deus adiante e não desprezar a pregação da palavra de Deus para atender às necessidades dos membros que fazem parte da igreja local. Os membros têm suas necessidades, nós precisamos atender, mas não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Então as viúvas eram muito importantes, porque elas precisavam do apoio. Lá em Êxodo 22, Moisés escreveu: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. 1 Timóteo 5,3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. A preocupação de Timóteo também com a igreja local. Por quê? Porque a viúva, quando morria o marido e se não tinha filhos, ela era desprezada pela sociedade, ela precisava de socorro. E se ela tem a mesma fé daqueles que participam na igreja local, ela precisa ser assistida. Então essa murmuração desses homens foi no sentido de não deixar a palavra de Deus atender às necessidades das viúvas, mas fazer tudo com ordem, ter um coração só na obra do Senhor. Por isso que as responsabilidades elas precisam ser distribuídas dentro do trabalho da igreja local. Pessoas com responsabilidade na pregação da palavra de Deus, no ensino, pessoas na parte administrativa, pessoas no evangelismo, pessoas com cuidado de crianças, cuidado das necessidades, a nossa cesta básica, tudo isso é importante. Nós precisamos, se temos o mesmo amor, a mesma fé, olhar as necessidades uns dos outros, não desprezar. Apesar então de alguns acharem que havia favoritismo, não foi essa a crítica feita pelos homens, pelos discípulos, foi no sentido de se preocupar com a palavra de Deus, porque nós precisamos cumprir aquilo que nos é dito. Do versículo 2 ao versículo 4, e convocando os 12, a multidão dos discípulos disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, entre vós, irmãos, 7 homens de reputação cheios de Espírito Santo, e o constituamos
aos quais, sobre esse negócio que é importante. E ali nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E aí diz ali que eles escolheram aqueles homens cheios do Espírito Santo. Entre eles, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro mártir. Então os 12 apóstolos se reuniram com toda a igreja e distribuíram responsabilidades. Nós temos a nossa assembleia agora, no sábado. Escolha da diretoria, o pastor sugeriu alguns nomes. São os mesmos nomes, irmãos. Por quê? Porque talvez eu esteja me omitindo, não estou me apresentando para trabalhar numa daquelas funções. A responsabilidade é para todos. Eu posso levar carga e deixar talvez o irmão para levar outra carga. Agora não pode o mesmo estar levando sempre todas as cargas, ou deixando para o pastor, ou para o nosso pastor Daniel, o segundo pastor. Nós precisamos nos apresentar, precisamos dividir, porque é um só coração. A importância é a pregação, mas as outras responsabilidades elas precisam ser distribuídas entre todos os crentes. E no versículo 5, a parte A diz: o parecer contentou toda a multidão. Então isso que eu estou exortando, eu não quero ofender o irmão. Eu quero tirar o irmão da zona de conforto para que o irmão, se não der mais nessa eleição, na próxima, o irmão possa pensar sobre isso. Tem um ano para pensar, mas se apresente, irmão. Um só coração, levar as cargas, distribuir as responsabilidades. E eles aceitaram a sugestão. Pareceu bom o parecer. Então aquela crítica que no primeiro momento era contra, ela pareceu boa aos olhos dos outros. Por quê? Porque quando nós temos um só pensamento, um só coração, nós não vamos nos sentir melindrados quando alguém apresentar alguma alternativa. Porque não vai ser contra a minha ideia, vai ser para melhorar. Nós precisamos abrir o entendimento e ver o ponto de vista de outros que participam do ministério. O ministério não é só meu, não é só do pastor, é de todos. E todos precisam se envolver. É um só coração. Ninguém disse, ninguém questionou. Estes homens que vocês estão escolhendo para ser os diáconos, para distribuir a ceia, para dar um atendimento, eles não são bom demais do que eu, para que eu possa fazer. Eles não reclamaram. Por que não escolheram outros? Ou por que não fazer nós o trabalho? Mas se apresenta. Não houve crítica. Foi de bom parecer. Então, irmãos, se tu não quer trabalhar, não critica aqueles que sugerem ou querem trabalhar. Apoia. É o melhor que tu pode fazer. Um só coração, não causando disenção. Então, nós notamos de que aquela murmuração, ela trouxe uma exortação para o crescimento da igreja local, uma unanimidade. O mundo diz que a unanimidade é burra. Não, a unanimidade, quando é baseada na palavra de Deus, é o que glorifica a Deus. É o que faz o crente ser um só coração. O mundo não quer isso, irmãos. O mundo quer diversidade. O mundo quer ideias que formem confusão. Nós não, nós com base na palavra de Deus temos um só coração, porque nós temos a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo Salvador. E isso deve nortear a nossa vida cristã. Então o trabalho de Deus deve ser assim. E nós temos exemplo. A igreja crescia porque ela era um exemplo. As pessoas entravam na porta para ouvir a mensagem e gostavam do que viam. Não porque as pessoas eram simpáticas, não porque as pessoas faziam aquilo que era pregado, aquilo que era dito, aplicavam na sua vida. E isso é o que faz o crescimento da igreja local. Então, os apóstolos que foram escolhidos ali para apoiar o ministério, eles fizeram a sua parte e foi de bom parecer aos demais. Que seja isso, irmão, um só coração na igreja local. Capítulo 4, versículos 32 e 33, Atos 4, 32 e 33, diz: e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o preço vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. A igreja primitiva pensava nas necessidades de todos, ao ponto das pessoas se desfazer dos seus bens
e trazer e colocar aos pés dos apóstolos para dividir, os apóstolos dividir para que ninguém passasse necessidade. Um só coração. Não estou dizendo que o irmão tem que vender o seu carro, a sua casa e dividir com irmãos, não. Mas o irmão tem que estar atento para a necessidade material, física, espiritual do teu irmão que tem a mesma fé, que tem o mesmo amor pela obra do Senhor. Não deixe de atender. Era um só o coração. Quando nós temos um só coração, uma só alma, nós vamos dividir, irmãos. Nós vamos juntos construir um relacionamento. Por quê? Porque nós estaremos na eternidade todos juntos, na presença do nosso Salvador. Capítulo 4 de Atos, versículo 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a. Quem? Barnabé. E trouxe o preço e depositou aos pés do apóstolo. Então Barnabé disponibilizou tudo que ele tinha para a honra e glória do Senhor e o atendimento das necessidades das viúvas, dos pobres, daqueles que tinham dificuldade. Então, irmão, eu estou orando só por ti. Irmão, eu vou orar por ti. Isso é muito vazio. Precisa fazer por onde? Precisa arregaçar e talvez conduzir aquele problema do irmão de uma forma que possa ajudá-lo. Então, o crente, ele tem poder com a oração, é claro, mas ele precisa partilhar aquilo que Deus tem o abençoado. E a palavra de Deus diz que Deus dava graça. Por que dava graça? Porque o coração é único. Quando nós temos esse coração, irmãos, Deus vai abençoar todos da mesma maneira. Que Deus vai ter prazer naquilo que está sendo feito na sua obra. Não devemos fechar os olhos às necessidades de um irmão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. O pastor está pregando sobre a necessidade. Agora, vai lá para Tiago. Eu amo meu irmão. Eu amo. Agora vamos lá para Tiago 2. Tiago 2, versículos 14 a 18. Eu amo meu irmão. Aqui quando o Tiago está falando sobre a necessidade da fé ser apoiada pelas obras. A obra não salva, mas a fé apoiada pelas obras, ela glorifica a Deus. Versículo 14 diz: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o teu irmão ou a tua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas que é necessária para o corpo, que proveito tem isso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso aqui é um só coração. Um só coração, aonde digo: irmão, eu estou orando por ti. Irmão, toma aqui. Eu estou ajudando ele também. Eu estou participando verdadeiramente da necessidade. Eu estou praticando a minha fé com as minhas obras. Não são poucas igrejas hoje, irmãos, contemporâneas, que têm esse comportamento. Nós podemos contar nos dedos, talvez, as igrejas que nós conhecemos que têm um comportamento como esse, de se preocupar com as necessidades, membro com outro membro. Uma só alma, um só coração. Quando o incrédulo olha para nós, brigas, discussões, será que ele vai ver que nós temos só uma fé? Será que ele vai ver que nós temos só um coração? Será que ele vai ver que ele precisa de Jesus Cristo como Salvador e que a palavra que nós testemunhamos, que nós pregamos, pode verdadeiramente transformar a vida dele, se não transformou a minha, pelo menos pelas minhas atitudes? Como eu tenho me comportado em razão a isso, irmãos? Quando nós temos falta de amor uns para com os outros, nós não teremos um coração único. Nós não teremos uma só fé. Nós teremos divisões, nós teremos problemas, nós não teremos crescimento. Então a exortação de Tiago, a exortação da palavra de Deus é para que nós
tenhamos um só coração, que tenhamos um comportamento que mostre a minha fé pelas minhas obras. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que ressoa ou como sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Então não adianta eu ser espiritual se eu não demonstro com as minhas atitudes essa espiritualidade. Será como o bronze que soa, como símbolo que retine. É o que Paulo está dizendo. 1 Pedro 3,8. E finalmente sede todos uns do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericórdios e afáveis. Entranhavelmente misericórdios e afáveis. Ou seja, eu quero para ti, meu irmão, aquilo que eu quero para mim. Eu não quero o teu mal, eu quero o teu bem. Então demonstre o bem que tu quer com teu irmão através das tuas obras, para que a igreja de Cristo possa ser vista como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nessa terra, porque nós andamos nos passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sede todos de um mesmo sentimento, de um mesmo ânimo, fraternalmente amigos e humildes. Não seja hipócrita. Faça aquilo que te pode estar à mão para fazer. Benditos são os laços que unem a todos com amor cristão, a comunhão que dá a todos uma só alma e coração. Efésios 4:2, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros. Não é aceitar o pecado do irmão, mas é ver as necessidades do irmão e carregar junto com ele as necessidades. Para considerarmos então as necessidades, irmãos, nós não precisamos passar por necessidades. Nós não precisamos passar para saber que o irmão está passando por necessidade. Nós temos que ter amor para com as necessidades, para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós ouvimos a respeito desse irmão e ajudá-lo em amor, unidade e harmonia, único coração. Como? Amando-nos fraternalmente uns aos outros. Não que aquele irmão é perfeito, não que eu sou perfeito, mas amando com a mesma fé que nós temos, o mesmo amor que vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo que não usurpou a ser Deus, mas desceu da sua glória para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, através da vida dele, ter o ensinamento necessário. Ele se esvaziou de tudo aquilo que era glorioso, não perdeu a sua glória, mas mostrou como deve se viver, amando uns aos outros, preferindo-se em razão da necessidade do outro. E se Jesus Cristo não nos preferisse, ele não morreria na cruz. Ele não tinha obrigação nenhuma para fazer isso, mas ele preferiu sofrer por nós, para nos mostrar como nós devemos seguir vivendo nesse mundo, amando ao Senhor. Um único coração nos permite ter esse entendimento. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então, irmãos, não procure imperfeições no teu irmão, procure ajudá-lo, procure apoiá-lo, procure desenvolvê-lo nas suas dificuldades espirituais, em tudo que é necessário, para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos crescer. Então, a igreja primitiva, ela dedicou-se fervorosamente à pregação da palavra de Deus, à comunhão uns com os outros e à oração intercessória para com as necessidades dos irmãos e para com a salvação de almas. E isso nós devemos manifestar na nossa igreja local. Quando nós temos um único coração, nós vamos mostrar a autêntica fé cristã que nós temos. Porque a minha fé, pelas minhas obras, poderá ser manifesta. Então, como crentes, irmãos, que nós, enquanto Cristo nos mantiver aqui, possamos, em comunhão, principalmente, não permitir que o mundanismo entre nessa igreja, que o mundanismo entre na minha mente e no meu coração. Porque se eu tiver um apoio de um irmão, vai ser muito mais fácil eu me manter firme, fiel, servindo ao Senhor, do que eu fazendo a luta sozinho. Divida suas necessidades, divida suas ansiedades. Faça com que haja crescimento espiritual
principalmente salvação de almas. Amados, procurando eu vos escrever com diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez dada a todos os santos. Judas 3. Que nós possamos, irmãos, ter um só coração, uma só alma, para que esse mundo possa ver, através da Igreja Batista Fundamental, aqui no bairro Tristeza, né, que nós verdadeiramente servimos ao nosso Senhor e Salvador com o mesmo sentimento, uma mesma fé e o mesmo amor. E aquele que nos acompanha pela rede social, se ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, nosso desejo, o meu desejo é que tu possa participar conosco da comunhão da igreja local. Mas para isso, precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. O primeiro passo é aceite esse Deus que se esvaziou da sua situação de ser Deus para vir a esse mundo morrer pelos teus pecados. Nos procure e nós te mostraremos na palavra de Deus como tu pode ter a mesma fé, a fé que transformou a minha vida, a vida desses irmãos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet, e pode transformar a tua vida. Que Deus possa, através da sua palavra, fazer a obra em cada coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ela não volta vazia. Obrigado, a Deus, pelo exemplo da igreja primitiva, que remia o tempo já naquele mais ou menos 2000 anos atrás, ó Deus, aguardando o teu retorno, fazendo a obra com a comunhão entre os irmãos, um único coração, um único sentimento, uma única alma, Deus, para te servir e ser encontrada fiel quando do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possa ser o nosso desejo hoje, ó Deus, de fazermos a obra, intercedermos pelas necessidades, como faremos logo em seguida, de uns pelos outros, mas que mostrar praticamente, ó Deus, que nos amamos uns aos outros, apoiando-nos uns aos outros, suprindo as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais ou materiais, ó Deus. Que nós possamos dar glória a Ti com caminhar por esse mundo. Graças te damos pela vida, por essa igreja que ao longo de 32 anos prega a palavra, Deus, que nós possamos continuar firmes, fiéis, vivendo de forma santa e irrepreensível. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.